Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar participando do circuito de debates na FAD Web, que foi uma criação agora nessa pandemia das melhores. São eventos espetaculares. Está de parabéns todo o grupo. E meu agradecimento ao Galvão, ao Fábio, ao Bravinho, à Carla, ao Jofre Neto, a toda essa equipe, que na verdade são amigos de longa data e que a gente tem um prazer enorme de estar aqui falando de um tema tão atual e que se mistura muito com a microbiota, e nós, então, vamos abordar. E depois o Maurício vai falar do teste respiratório, que é a forma que nós temos para diagnosticar, como vamos ver a seguir. Aqui meus conflitos de interesse. E falar do supercrescimento é preciso lembrar da nossa microbiota, ou do nosso microbioma intestinal. É fantástico, os últimos anos revelaram o quanto nós temos junto de nós, né, um segundo órgão, ou talvez o mais importante. O microbioma hoje é composto, pelo menos no conhecimento atual, isso pode mudar a cada ano, mas de mais de 40 trilhões de micro-organismos. Microbioma que tem muitas espécies bacterianas, mas não podemos esquecer de fungos, vírus, já se fala então no viroma, e em arqueias e protistas. Hoje, os bacteriófagos e o viroma intestinal parece que representam cerca de 10 vezes mais do que os próprios procariontes, ou seja, vai mudando a cada informação, a gente às vezes não consegue acompanhar. Na doença inflamatória intestinal se estuda muito hoje o viroma, parece que ele tem uma importância talvez até mais significativa, e isso os próximos anos vão nos mostrar. A gente sempre fala que em microbiota, microbioma, e nesse tema que hoje vamos discutir, nós estamos numa curva de aprendizado que talvez ainda não chegamos nem no pico, né, para depois chegar ao conhecimento. Então, estamos aprendendo para depois chegarmos à sabedoria. Então, tudo que a gente fala aqui, com certeza, muda-se ao longo dos meses, ao longo dos anos. Mas o que parece é que essas comunidades residem conosco em uma delicada e mutualística correlação com as nossas células epiteliais. Tanto isso é verdade que a gente sabe ou reconhece hoje qual que é a distribuição normal, digamos assim, em condições normais de saúde de toda a nossa microbiota, desde a boca, esôfago, que também tem microbiota, estômago, e especialmente do delgado, que hoje é o nosso ponto aqui para falar de supercrescimento do intestino delgado. Mas já conhecemos, e essas bactérias ou esses micro-organismos podem estar no epitélio, no muco, no lume intestinal, e elas vão variando ao longo do tubo digestivo, claro, aumentando no sentido crânio-caudal, tornando-se muito abundantes, até 10 a 12 micro-organismos no colo, e em torno de 10 a 4, 10 a 5 do delgado. E lembrar que nós temos muito, a genética nossa, ela hoje é dividida com esse nosso microbioma. Nós temos, possivelmente, mais de 100, alguns autores falam em 150 vezes mais genes no nosso microbioma do que no próprio genoma humano, ou seja, isso provavelmente vai determinar uma série de fatores que a gente está aprendendo o quanto esse microbioma, essa genética, interfere na nossa própria genética e no desenvolvimento de inúmeras doenças. E essa nossa microbiota, que a gente adquire logo ao nascimento, ou começamos a ter uma microbiota mais definida a partir do nascimento, ela varia com uma série de fatores, aqui a gente não vai falar da microbiota propriamente dito, mas é preciso lembrar que a microbiota vai mudando e no idoso ela se torna diferente. E a gente vai ver que o idoso é um dos fatores, a idade é um dos fatores predisponentes ao supercrescimento por essa mudança que vai ocorrendo naturalmente, de forma fisiológica ao longo do tempo, isso falando em condições de saúde, como uma pessoa que vai ao longo da vida até a idade mais senil, e essa microbiota também vai se alterando ao longo do tempo. E existem vários estudos mostrando que essa nossa microbiota, ou o microbioma, ou os metabólitos que essa microbiota produz, interferem diretamente no sistema imunológico, na permeabilidade intestinal, nas secreções intestinais, na hipersensibilidade visceral, nas alterações motoras, no eixo cérebro-intestino, que hoje tem um nome maior, cérebro, eixo, intestino, microbioma, ou seja, praticamente tudo que a gente estuda para explicar as doenças digestivas, orgânicas e funcionais,
envolve hoje, de alguma forma, a participação da nossa microbiota ou do nosso microbioma. Só para ficar claro, quando a gente fala microbiota, a gente está falando dos micro-organismos. Quando falamos microbioma, estamos falando desse perfil genético que compõe a microbiota. E muita coisa interfere a genética da microbiota com a nossa, a idade, como eu disse, que vai mudando, fatores geográficos onde a gente está, mudanças, especialmente ambientais, dieta, que é fundamental, uso de medicamentos, especialmente antibióticos, mas vários medicamentos, e fatores também de colonização desde o nosso nascimento. Isso determina a nossa saúde, especialmente falando do intestino, da microbiota intestinal. Esse era um trabalho que eu quis trazer, porque ele é muito interessante, foi publicado no Science no ano passado, e que mostrou que dos anos 40, 50, ou seja, com a Revolução Industrial, nós, seres humanos, né, que participamos dessa geração a partir dos anos 40, 50, mudamos o perfil, tivemos que mudar, tivemos uma adaptação da nossa microbiota em relação aos anteriores, ou seja, o êxodo rural, a chegada à cidade grande, fez com que, possivelmente, houvesse uma mudança do padrão tradicional da microbiota do ser humano para uma microbiota pós-industrialização. Hoje, com essa pandemia do Covid, que a gente está vendo muita gente tentando voltar para o interior, é possível que isso vá mudar também ao longo dos próximos anos. Mas essa foi um paper, né, muito interessante, que mostrou com muitos detalhes, ele é difícil de interpretar, mas mudamos a dieta, passamos a ter fast food antes no interior, quer dizer, uma comida mais saudável, uma vida mais tranquila. Isso determinou, isso mostrou, do ponto de vista genético, como mudou também a nossa microbiota. E isso, os sinais são vistos de maneira mais marcante na redução da diversidade e abundância do microbioma que nós temos de forma saudável e na perda de suas funções metabólicas. E uma pergunta que fica: como que a gente conserva nossos simbiontes benéficos e mantemos os nossos patógenos à distância, que é a grande questão, ou o grande desafio hoje para a gente entender as disbioses e o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. É importante, né, lembrar do eixo cérebro-intestino-microbiota, das doenças associadas não só digestivas, mas das doenças do ser humano em geral, das doenças psiquiátricas, neurológicas, especialmente depressão e ansiedade, que também podem estar associadas, a gente sabe disso, autismo, outras doenças, também a alterações da microbiota. Mas isso tudo para falar que, se a gente está saudável, como a gente está hoje, graças a Deus, todos nós aqui estamos em condições de saúde boa, nós estamos em eubiose, estamos no equilíbrio entre as boas bactérias e as patobiontes, aquelas que têm potencial patogênico, mas estão quietinhas. De repente, a gente pode ter uma condição de disbiose, onde os patógenos predominam, onde a resiliência, ou seja, a capacidade dessas micro-organismos de adaptarem ao ambiente muda, altera a síntese de neurotransmissores, reduz a biodiversidade, a quantidade, a qualidade da nossa microbiota, enfim, altera a permeabilidade, altera muita coisa a partir do momento que tem uma desbiose. Hoje, um conceito muito aceito é que quanto mais diversa é a nossa microbiota, mais saudáveis nós somos. E isso faz com que uma desbiose leve à produção de citotoxinas, altera a permeabilidade intestinal, forma microcomplexos, o sistema imune altera, há um desequilíbrio hormonal, altera a função digestiva e pode surgir o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, se o supercrescimento ocorre, um desequilíbrio entre o sistema imune do hospedeiro e a microbiota residente não patogênica, ou seja, estamos é uma desbiose. Então, o supercrescimento é uma desbiose e pode se desenvolver um excesso de bactérias, ou hoje a gente fala, né, de micro-organismos no intestino delgado, configurando o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, aqui só para a gente ver, aqui como se fosse uma distribuição fisiológica, né, no delgado, do duodeno, jejum, no ilho, aqui já colo, mas no delgado,
e em condições de supercrescimento, vejam como muda, aqui mostrando 10:6, 10:9, enfim, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, quando a gente fala em microbiota normal do delgado, predominam gram-positivos e negativos, a gente sabe que no estômago tem mais positivo, no esôfago, no colo negativo e anaeróbio. O delgado é aquela região que tem gram-negativo, positivo, anaeróbios, facultativos, tipicamente em torno de 10:4. Então, nós temos ali uma microbiota bem conhecida que tem esses valores no intestino delgado. Então, como que define? Define a partir daí, desse conhecimento. O supercrescimento é uma síndrome heterogênea, caracterizada por uma excessiva concentração de bactérias no intestino delgado, acima de 10:5, no aspirado jejunal, e ou alteração na composição. Então, pode ser um número normal, mas com uma alteração do padrão normal. E conceitualmente, a gente tem que entender, é uma desbiose e ela, grave, pode causar má absorção ou má digestão. Então, a síndrome supercrescimento é definida pela presença de uma população bacteriana que excede 10:5, em 10:6, isso varia na literatura, mas em geral 10:5, ou a presença de um valor normal, 10:3, 10:4, mas com bactérias que normalmente não estariam ali. Isso também é considerado supercrescimento, ou a presença ainda de uma microbiota atípica capaz de danificar o delgado, alterando a digestão, a absorção dos alimentos e ocasionando sintomas. Também alguns estudos recentes sugerem uma nova definição, que os indivíduos saudáveis raramente apresentam a contagem de micro-organismos superior a 10:3 no delgado. E esse deveria ser um novo parâmetro, mas ainda, classicamente, utiliza-se o anterior. É só para a gente saber que isso está surgindo na literatura. Então, o número seria até 10:3, mas a microbiota atípica com predomínio de bactérias não presentes e, no caso de supercrescimento, especialmente Streptococcus, Escherichia coli, Staphylo e Klebsiella. Mas a gente tem que pensar que a gente não só... O tema é supercrescimento bacteriano, é uma síndrome classicamente definida, mas isso deve mudar, porque hoje já sabemos que existem situações em que a gente tem supercrescimento fúngico, e é possível que a gente tenha supercrescimento de vírus também, tem sido muito estudado, como eu disse, na doença de Crohn. Então, esse estudo, por exemplo, mostrou que o supercrescimento fúngico pode alterar a hipersensibilidade visceral. Então, quem sabe os nossos pacientes, na verdade, alguns deles, que a gente pensa no supercrescimento e que o teste vem negativo, porque ele é para bactéria, na verdade, o paciente pode ter um supercrescimento fúngico, isso na literatura recente é muito citado. Então, o que é desbiose, o que é supercrescimento? A literatura considera 3 tipos de desbiose, ou seja, a diminuição das bactérias benéficas, a diversidade, que é considerado um fator de saúde, ou supercrescimento. Então, o supercrescimento é considerado um tipo de desbiose, e isso é que a gente tem que ficar bastante claro, porque senão fica uma confusão, né? Existem fatores que nos protegem contra o supercrescimento, começa desde o oxigênio, que é um fator de proteção, o ácido gástrico, então a gente já pode pensar, opa, se eu uso muito medicação que inibe a acidez, eu posso mudar ou facilitar esse supercrescimento. A motilidade alterada é um dos fatores mais comuns de supercrescimento, secreções intestinais, a válvula cecal, que separa muito bem esse padrão da microbiota do delgado do colo, peptídeos antimicrobianos e, especialmente, as imunoglobulinas, especialmente a IgA na mucosa. Existem, então, mecanismos que contribuem para o supercrescimento, exatamente isso, fatores que diminuem a acidez, fatores que alteram a motilidade, fatores anatômicos, especialmente estenoses, fístulas, obstruções, fatores imunológicos por deficiências, especialmente da IgA, e doenças funcionais e orgânicas que a gente sabe que são multifatoriais. Mas, além dos intrínsecos, existem os extrínsecos, inúmeros medicamentos, a dieta, especialmente uma dieta mais gordurosa, mais rica em carboidratos, eventualmente proteínas, também é uma dieta que favorece o supercrescimento, e muitos medicamentos, como a gente já citou, aqueles que inibem a acidez, os antibióticos, especialmente quem usa de forma recorrente,
e drogas que vão alterar, em maior ou menor grau, a motilidade digestiva. E hoje, quando a gente vai estudar supercrescimento, a gente assusta, porque o supercrescimento hoje é citado praticamente em todas as doenças digestivas, altas, né? Desde, por exemplo, doenças dispépticas funcional, por exemplo, a dispepsia funcional, divertículos de Delgado, gastroparesia, mas também nas doenças hepáticas, a gente não vai citar, não temos tempo, mas em todas as doenças praticamente, doenças pancreáticas muito comuns na pancreatite crônica, mas também desordens extradigestivas, como diabetes, doença metabólica, hipotiroidismo, talvez por alterações mesmo da motilidade, como esclerodermia, amiloidose, desnutrição, obesidade. Por exemplo, esse estudo de 2018, também muito interessante, mostrou o supercrescimento não só de bactérias, mas também de fungos em pacientes após colectomia por neoplasia. Então, vejam que o supercrescimento fúngico associado ao de bactérias representou aqui 24%. Então, muitas vezes a gente vai tratar só com antibióticos, fazemos diagnóstico, por exemplo, de uma diarreia pós-colectomia, e às vezes a gente tem que pensar, é claro que não é todo paciente, mas aqui nesse estudo, 1/4 deles tinha também um supercrescimento, e 4% tinha especificamente o que chama de SIFO, né, que é um supercrescimento fúngico. E existe os funcionais pós-infecciosa. A doença funcional pós-infecção surge após uma infecção aguda, como uma gastroenterite aguda, que o paciente, depois desse episódio de gastroenterite aguda, continua com a alteração intestinal, com diarreia, com flatulência, com distensão abdominal, e ocorre provavelmente uma alteração do padrão, uma desbiose, um supercrescimento, que é mais comum, com certeza, neste grupo que tem a síndrome, por exemplo, do intestino irritável pós-infecciosa, do que naqueles que não têm essa história. Então, nesses pacientes que lembram de ter tido uma gastroenterite aguda, que ficou prolongada posteriormente, temos que lembrar das síndromes pós-infecciosas, pode ser dispepsia funcional pós-infecciosa, enfim, qualquer síndrome funcional pós-infecciosa, onde se acredita que a desbiose nestes pacientes seja realmente o principal fator. E vejam que essa síndrome pós-infecciosa, a gente fala doenças funcionais pós-infecciosas, elas podem ocorrer com bactérias, mas também com vírus, mas também com protozoários. Ela foi descrita, inclusive, na região da Catalunha, pelo professor Mearim, num grupo que teve uma giardíase numa comunidade e que muitos deles evoluíram depois com um quadro muito típico de dispepsia funcional ou de síndrome de intestino irritável chamado pós-infecciosa. E aí nós lembramos do COVID, porque temos que contemporizar nessa aula também o COVID. Vejam, nós sabemos que até 30% dos pacientes hoje com COVID apresentam diarreia, uma parcela um pouquinho menor, náuseas e vômitos. Será que a nossa microbiota está alterada? Isso tem sido mostrado em vários estudos recentes, que a microbiota está, sim, alterada em muitos pacientes com COVID mais grave. Quanto mais grave, maior desbiose, e especialmente por redução de lactobacilos e bifidobactérias. Então, a gente pensa, será que nós teremos uma epidemia depois de doenças funcionais pós-Covid? Teremos uma desbiose? Um grupo vai continuar com diarreia pós-Covid? Vamos ter a questão do estresse pós-Covid, ansiedade, depressão, alterando o eixo cérebro-intestino, além da teoria da higiene, né, todo mundo passando álcool o tempo todo, as crianças dentro de casa. Será que isso vai alterar a microbiota? Isso não é ideia minha, isso é a literatura hoje, claro que a literatura dos últimos 2 meses, mas está farta dessas possibilidades que a gente vai ver, quem viver verá, essas possibilidades das doenças funcionais surgirem ainda mais pós-Covid. E quais são os sintomas compatíveis com o supercrescimento? São muitos, sabemos disso, aquelas que são causadas, né, por alteração das bactérias chamadas benéficas, especialmente distensão abdominal, dor, especialmente diarreia, mas também constipação em alguns casos, alterações, náuseas e vômitos, e, obviamente, nos casos graves, a gente pode ter, então, ainda uma perda de peso, sinais de deficiência vitamínica e de sais minerais, ou seja, teremos um supercrescimento tão grave que ele leva a uma desnutrição, a uma má absorção real,
por um empecilho à absorção normal. Então, aí as consequências, obviamente, da má absorção. Mas isso é raro. O mais comum é que realmente a gente tenha diarreia, o paciente apresente diarreia, dor, distensão e flatulência. São os mais comuns sintomas do excesso de micro-organismos no intestino delgado. Existem alguns estudos mostrando que os sintomas podem ser associados ao tipo de micro-organismo presente no delgado. Algumas arqueias, por exemplo, produzem metano. Então, eles podem ter um quadro muito mais de constipação, enquanto que bactérias que realmente produzem hidrogênio, essas são um quadro que a gente lembra mais, que é a diarreia. Então, sempre lembrar da possibilidade de constipação também com supercrescimento bacteriano do intestino delgado. O diagnóstico, a gente sabe que a gente tem uma possibilidade grande hoje de fazer diagnóstico com várias possibilidades, mas na prática nós ainda temos dificuldade. A cultura do aspirado jejunal seria o ideal, ter uma sensibilidade e especificidade total, mas é invasivo, é difícil, é complexo, é caro, demora, assim como a cultura do intestino delgado. Isso fica reservado à pesquisa, a essas pesquisas que a gente aqui apresenta. Mas são os testes respiratórios, especialmente, Maurício vai falar, a gente vai falar muito pouco aqui do teste em si, mas são eles que, na prática, nos permitem fazer o diagnóstico do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Existe também a possibilidade do teste com a destilose, com carbono 14, e dos ácidos biliares, e a cromatografia do líquido jejunal. Alguns exames de laboratório, claro, se tem desnutrição, se tem uma alteração de absorção, a gente pode ter anemia, pode ter alteração de albumina, um paciente com hipotireoidismo, alteração inflamatória, enfim, vai depender de cada caso. Mas alguns autores sugerem que no caso de uma vitamina B12 reduzida, um ácido fólico elevado, a gente deveria sempre pensar em supercrescimento, então, a redução da absorção da vitamina B12 e bactérias que produzem o ácido fólico pode ter esse perfil, sugere que a gente pelo menos lembre do diagnóstico. A calprotectina fecal tem sido muito também, alguns estudos mostrando, será que a calprotectina altera só pelo supercrescimento? A tendência é que não, parece que ela sozinha, pelo supercrescimento, não altera. É claro que se o paciente tem uma doença de Crohn, uma retocolite, e tem também supercrescimento, essa calprotectina pode ser até um pouco maior, mas ela normalmente não se altera só com o supercrescimento, ou seja, não há um quadro inflamatório típico nesses pacientes. O aspirado adenal, a cultura seria o padrão ouro, e é o único método capaz de identificar o supercrescimento fúngico, porque o teste respiratório não tem como, a gente não teria como fazer o diagnóstico do supercrescimento fúngico, apenas do supercrescimento bacteriano, aqui glicose e lactulose para supercrescimento, essa é a parte do Maurício, mostrando que as curvas são diferentes de lactulose e glicose. A gente pode escolher qual teste que a gente prefere, se a gente vai pedir com glicose ou lactulose, a interpretação da curva é que vai nos fazer dar o diagnóstico. Lembrando, então, mais uma vez, que em pacientes com supercrescimento, que tem história de uma gastrite aguda, que levou a um quadro de, principalmente, doença funcional pós-infecciosa, o hidrogênio vai resolver muito bem se for diarreia, mas ele não vai resolver muito bem porque o trânsito vai ficar lento, é constipação, é mais metano dependente. E nesse caso seria ideal que a gente tivesse um teste do H2 e do metano, e quem sabe até do CO2 expirado, ou seja, dos 2 gases ou dos 3 gases mais comuns no intestino. Esse é um trabalho que eu achei interessante, que eles questionam, os autores, será que os sintomas apresentados pelos pacientes que fazem o teste com lactulose ou com glicose diferem? Veja que é muito pouco, não há diferença estatística, talvez um pouco mais de gás naquele que faz com glicose, mas a diferença é mínima, muito parecido os dois testes em termos de sintoma, as curvas se alteram, apenas a absorção um pouquinho diferente muda totalmente isso. Vou apresentar aqui rapidamente, 2 minutinhos, 2 trabalhos que nós participamos aqui. Foi um grupo de alunos, também de iniciação científica, onde determinamos a prevalência do supercrescimento bacteriano em pacientes com síndrome do intestino irritável e controle saudáveis, no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. E no grupo controle, que era um pouco mais jovem, a gente sabe que o supercrescimento também aumenta com a idade, mas não era uma diferença estatística, apenas mostrando. De 128 pacientes, tivemos 51% deles tiveram supercrescimento confirmado e 7 voluntários
tiveram também. Então, 14% entre os voluntários e 50% diferença muito estatisticamente muito diferente, mostrando que mesmo num grupo controle saudável, a gente pode ter um perfil de supercrescimento numa parcela, não precisa tratar, esse grupo é saudável. E esse trabalho, que tive muita alegria de participar, que o Maurício Bravin é um dos coautores comigo, mas era um grupo também de alunos, foram 200 pacientes que fizeram teste respiratório no laboratório do SEMAD, lá do Maurício, e realizaram 100 pacientes com teste do H2 aspirado e 100 pacientes com teste do H2 e do metano, eram pacientes funcionais, basicamente, e mostramos aqui nesse trabalho uma significativa elevação do teste do H2 e no teste do H2 com metano. Vejam aqui a prevalência do metano um pouquinho maior, foi mais comum em mulheres, e constatamos que o gás metano foi isoladamente responsável pela positividade em 18% do total de pacientes. A conclusão que chegamos é que confirmamos a necessidade, se possível sempre, de utilizar os dois gases, porque teremos, como a gente mostrou nos slides anteriores, um percentual de pacientes que não produz o H2, isso vai ser em torno de 12% a 15% de falsos negativos, e aquele que produz flora metanogênica, não produz a flora do H2. Então, nós teremos esses falsos negativos se utilizarmos apenas o H2. Então, para melhorar a sensibilidade, seria ideal. Publicamos em 2017 no Arquivos de Gastroenterologia. O ácido biliar com carbono 14 tem sido muito utilizado fora do Brasil já, para o diagnóstico, parece uma sensibilidade maior do que o teste respiratório, mas ainda não faz parte da nossa realidade. Esse é um trabalho do professor Mark Pimentel, que é um dos maiores estudiosos desse tema no mundo, publicado agora em maio do American Journal Gastroenterology, e ele sugere, então, para o diagnóstico, o teste do H2 expirado com lactulose ou glicose, que a gente escolha qual gás, em pacientes com sintomas. Não tem sentido pedir esse teste em pacientes assintomáticos, e eles também não sugerem fazer o teste em pacientes usando inibidor de bomba de próstata. Não há indicação, a não ser que o paciente tenha sintomas, além dele falar aqui da necessidade de fazer o teste com metano, lembrando da flora metanogênica. E o tratamento? O professor Quigley, nesse trabalho também excelente, publicado no Gastroenterology há 2 meses, falou o que a gente sabe. O tratamento do supercrescimento é o tratamento da doença de base. Se a gente não trata a doença de base, essa desbiose geralmente volta e o microbioma volta ao padrão. Então, seria o ideal, mas isso realmente a gente nem sempre consegue fazer. E existem aqueles autores que sugerem os 4 R's do inglês: remover a causa, remover o patógeno, recuperar essa microbiota através de uma dieta saudável, pré-bióticos, fibras, reintroduzir probióticos, antibióticos, enfim, reparar essa microbiota da melhor forma possível. Então, utilizamos na prática o quê? Antibióticos para tentar modificar essa microbiota, mas o tratamento, nós sabemos, é empírico, nós tentamos receitar antimicrobianos com a menor toxicidade, com a menor absorção, e vários antibióticos são empregados na prática, como a gente vai ver nos próximos diapositivos, mas, como sabemos, esses estudos mostram que não há grande diferença, pelo menos na eficácia, a rifaximina é considerada de escolha, mas na recidiva não há grande diferença, e nos antibióticos que nós temos na nossa prática mais facilmente também não há diferença entre utilizarmos quinolonas, amoxicilabulanato e metronidazol. É muito individual. Às vezes o paciente responde a um, não responde a outro, porque depende da microbiota, se é mais anaeróbio, metronidazol, se é mais gram-negativo, se é mais gram-positivo. Então, os antibióticos são esses, basicamente, são muitos aqui citados pelo professor Quigley nessa revisão dele, que tem esse título, sugiro a todos que vocês leiam, porque está uma revisão excelente, atualizadíssima. E os antibióticos, quanto tempo dá? A maioria dos autores concorda por 10 a 14 dias, um único tratamento melhora 50% a 60%, e naqueles pacientes com doenças que a gente não tem como reverter, por exemplo, um paciente que eu tenho hoje com esclerose múltipla, que tem uma diarreia, a qualidade de vida já é ruim por causa da doença de base, a diarreia, e ele melhorou demais com esses ciclos mensalmente, a primeira semana ele toma antimicrobiano. É claro que isso a gente faz com muito cuidado,
sabemos das consequências de usar antimicrobiano, mas num paciente que a causa está clara, que é uma desmotilidade grave, nós temos essa opção, ou até o tratamento contínuo, mas essa é raramente utilizada. Aqui apenas eu coloquei também um trabalho do Clínica norte-americano, também muito bom, uma revisão excelente, também recente, onde eles falam exatamente o que eu falei, 10 a 14 dias, nessas dosagens, vai ficar disponível essa aula aí para vocês, nessas dosagens, e a rifaximina, que é considerado antibiótico de escolha, talvez pela pouca absorção, pelo efeito colateral pequeno, já temos no nosso país, acabou de chegar há 2 meses no Brasil, já está disponível, e ela realmente tem mostrado, por exemplo, nos estudos com intestino irritável, feito principalmente pelo professor Pimentel de Los Angeles, uma melhora realmente, e possivelmente que a recidiva com a rifaximina seja mais prolongada, o paciente fica melhor mais tempo. Vamos adquirir agora uma experiência maior desses pacientes. O problema foi o custo, ela chegou muito cara, nós vamos ter uma certa dificuldade. Então, na grande maioria dos pacientes, nós ainda continuaremos a utilizar quinolonas, tetraciclina, metronidazol, amoxicilivulanato, porque o custo do tratamento hoje no Brasil é alto, mas felizmente já temos a possibilidade de utilizar essa medicação, que todos os estudos concordam que a recidiva é mais tardia, ou seja, deixamos os nossos pacientes melhores por mais tempo. Aqui, mais uma vez, mostrando que a dose pode ser um fator que diferencia, então, sugere uma dose em torno de 1.200 miligramas, que seria melhor. A nossa rifaximina no Brasil chegou com 550 miligramas, é a mesma dos Estados Unidos, então, sugiro dar 2 ao dia, 1.100 miligramas, 14 dias, a caixa vem com 28, ficou fácil, só está caro. E em pacientes também, aqui mostrando 2 estudos de fase 2, com rifaximina e placebo, mostrando realmente essa melhora aqui feito pelo Lembo, mas o Lembo, que é de Boston, junto com o professor Pimentel, o Anthony Lembo, que eu aqui peço uma homenagem, que foi meu orientador no pós-doutorado em Boston e quem a gente tem um grande prazer de ter trabalhado com ele. Bom, mas nós sabemos, da antibiótico nós temos risco. Temos colite pseudomembranosa, temos intolerância, temos a resistência que vai ficando cada vez maior, especialmente com quinolona, com metronidazol. Temos, então, o custo da medicação. Então, é individualizar, é pensar, é tentar reverter no máximo possível a causa primária do supercrescimento. Então, quando a gente fala, a gente não consegue erradicar, é porque a gente tem que tratar a causa. E isso, nessas doenças, muitas vezes é quase impossível, como nas doenças funcionais, como na cirrose hepática, pancreatite crônica, doenças neurológicas, doenças motoras do trato digestivo. Vejam aqui a recorrência do supercrescimento após 9 meses de rifaximina, foi de 46%, ou seja, muito alto, e isso é o que a gente vê na prática. Por isso que, às vezes, o paciente que melhora muito com o tratamento, a literatura fala, pode retratar, não precisa muito ficar fazendo teste a cada vez, porque aqui, ó, sintoma, teste alterado, tratamento, remissão dos sintomas, normalização do teste, se quiser fazer, mas não precisa, mas nós temos que acompanhar. A recidiva é grande e estamos autorizados pela literatura, se o quadro for muito semelhante e a resposta antibiótica muito boa, a retratar o paciente até mesmo sem o teste, se é um paciente que a gente acompanha, tem segurança para isso. E somente os antibióticos são eficazes? Nós temos que pensar em antifúngicos, a literatura nos sugere esses aí, até mesmo a nistatina, a minha experiência maior é com o fluconazol, e podemos tentar outras opções, logicamente lembrar que a dieta mais rica em fibras, frutas, vegetais, às vezes até low FODMAP, ela é mais benéfica para a microbiota, e podemos, então, nesses pacientes, pensar muito numa dieta adequada, não precisa ser gluten-free, não precisa ser low FODMAP, mas uma dieta saudável, vai ser saudável também para a microbiota, pensar em antifúngico, pensar em rodar os antibióticos por causa da resistência e pensar nos probióticos. Os probióticos têm se mostrado, principalmente lactobacilos e bifidobactérias, extremamente importantes. Eu uso muito pós-antibiótico ou junto com antibiótico e prolongando os probióticos por mais 30 dias. Vários estudos mostrando que a gente, com probiótico, a gente consegue manter essa microbiota mais saudável por mais tempo, prorrogando
a recidiva do supercrescimento, e muitos pacientes também não têm recidiva. Vocês viram ali que 50% teve e 50% não teve. Então, temos que olhar o outro lado da moeda bom, que muitos pacientes vão ficar muito bem. Existe, eu não vou ler esse diapositivo, ele é grande, mas nessa revisão do American Journal, publicada pelo professor Pimentel agora também, é um guideline da associação, um colégio americano de gastrologia, excelente, com várias conclusões fáceis, inclusive ele fala aqui da deficiência do B12, do ácido fólico, ele faz essas orientações, então sugiro muito que depois vocês parem nesse diapositivo, levem essas mensagens para casa, mas eu resumi para vocês que o manejo do supercrescimento deve ser sempre individualizado, o mais importante, quando possível, é tratar a doença de base, as manipulações dietéticas parecem benéficas, especialmente a introdução de prebióticos e alimentos funcionais, optar por antibióticos de baixa toxicidade, rifaximina é a droga de escolha, já temos no Brasil, mas podemos lembrar e devemos das quinolonas, do amoxiclavulanato, do metronidazol, tetraciclina e dos probióticos que podem vir junto e ser mantidos depois ou vir depois dos antibióticos. Os ciclos repetidos de antibióticos são indicados nos casos refratários, lembrar do risco prolongado do antibiótico, e os probióticos são promissores, ainda buscamos a melhor composição e dose que podem, de fato, manipular a microbiota favoravelmente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, foi um prazer participar desse momento aqui na FAD Web, e dizer que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Muito obrigada, meu e-mail está aí, me coloco à disposição.